Então, vamos agora falar sobre a solução em série em torno de pontos ordinários. Vamos pegar aqui uma equação diferencial, né, de segunda ordem, com P, Q e R, onde eles não são necessariamente funções constantes. A gente vê em cálculo 2 como resolver isso aqui usando o polinômio característico, onde essas funções são constantes, né? Agora vamos ver casos em que não são constantes e usar expansão em série para resolver esses problemas. Então, primeiramente aqui um ponto x0, no qual P de x0 é diferente de zero, é chamado de ponto ordinário, porque a gente geralmente pega esse P aqui, pode dividir todo mundo por P, vai ficar nesse formato. Nesse formato, nós temos uma solução para esse aqui. E então, esse P fica no denominador. Sendo P uma função contínua, dá para a gente aproximar, dividir por P ao redor de um ponto x0. Se P de x0 não for zero em x0, então existe um intervalo ao redor de x0 em que a função não se anula. Então, eu posso dividir por P. Esse ponto é chamado de ordinário. Então, vamos calcular a série em torno desse ponto. Expansão em série de soluções. Então, vou começar aqui com um exemplo. No caso de não for ordinário, é chamado de singular. Vamos pegar essa equação diferencial aqui, uma equação diferencial de segunda ordem. Y' mais y igual a zero. Simples, só para a gente pegar o jeito da solução. As soluções dessa equação são senos e cossenos, né? E a condição inicial vai depender, as constantes vão depender das condições de contorno. Então, como é que eu resolveria esse problema usando séries? Vou escrever y como uma série de potência ao redor do ponto zero, né? Então, vai ficar akx elevado a k. K de zero é infinito. A primeira derivada, passa o k para frente multiplicando, subtrai 1 no x. A segunda, passo mais o k menos 1 para frente multiplicando e fica menos 1 aqui na potência do x. Então, esses três caras aqui, y, y', y', são expansões em série de uma função. O meu objetivo é determinar os ak's, né? Então, determinando os ak's, eu determino quem é a série. Substituindo, 11 em 10? Provavelmente escrevi o nome errado aqui. Substituindo esse cara aqui, a 4 na 3, o que eu vou ter? Eu vou pegar esse y2' aqui, tá em roxo, né, que vai ser esse cara aqui, mais o y igualar a zero. Então, aqui eu tenho potências diferentes, né? Aqui começa no 2, aqui começa no 0, aqui eu tenho xk menos 2, aqui eu tenho xak. Meu objetivo é agrupar cada xk no mesmo grupo. Então, eu posso renomear o que está em roxo, a primeiro somatório, dizendo que n é igual a k menos 2. E aí eu vou ficar x elevado a n em cada termo. E se n igual a k menos 2, quando k igual a 2, n igual a 0, então começa do 0 aqui o somatório. E k igual a n mais 2, só substitui aqui. Então, esse k vira n mais 2, k menos 1 vira n mais 1, ak vira a n mais 2 e o xk menos 2 vira xn. Agora eu tenho esse sistema, essa equação. Vou agrupar os xn's, né, juntando aqui no somatório, colocando xn em evidência, eu vou ter essa expressão. Se eu quero que essa equação seja igual a zero para todo x, então eu tenho que igualar a zero o que está dentro do colchete. Então, para cada x elevado a n, para cada n, eu vou ter uma equação do que está no colchete igual a zero. Vai me dar essa relação aqui. O que essa relação me diz? Que se eu tiver o AN, eu consigo o AN mais 2. E eu consigo construir
através de uma relação de recorrência. Só passar o AN para o outro lado. E esses caras aqui, N mais 2, N mais 1, passa dividindo. Então, vamos ver como é que ficaria os termos pares. Né? Quando N igual a 0, então, N igual a 0, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 2 dá 2, então fica 2 vezes 1. A2 é igual a menos A0 sobre 2 vezes 1. É o que está aqui. A4, quando N igual a 2, é igual a menos A2. Aqui N vale 2. 2 mais 2, 4. 2 mais 1, 3. Então vem aqui para baixo. Só que o A2 também depende de A0. Então, substituindo aqui o A2 por essa relação, vai ficar A0 sobre 4 fatorial. Fazendo isso aqui várias vezes, de forma recorrente, eu vou ter que A2N, para um termo par, é igual a menos 1 elevado a N, A0 sobre 2N fatorial. Então, eu determinei todos os termos pares, desde que eu conheça o A0. Aqui eu tenho os ímpares. Né? Se eu tenho o A1, N igual a 1, então o A3 é igual a menos A1 sobre 3 vezes 2. A5 é menos A3 sobre 5 vezes 4. Substitui o A3 em cima. Vai ficar A1 sobre 5 fatorial. A7, mesma coisa. E aí eu vou ter A2N mais 1. São os termos ímpares. É igual a menos 1 elevado a N. A1 sobre 2N mais 1 fatorial. Ou seja, eu preciso saber quem é o A0 e quem é o A1 para eu construir a minha série. Esse A0 e A0 é Y de 0 e o A1 é Y' no ponto 0. Então, são as condições de contorno da função. Aí eu acho A0 e acho A1. E achando A0 e A1, achei a função toda. Então, eu tenho aqui a expansão, achei cada termo, tanto os pares quanto os ímpares, em função de 2. Então, a minha série vai ficar da seguinte forma. Y vai ser somatório de N igual a 0 até infinito de A0 menos 1 elevado a N sobre 2N fatorial x2N, que é essa expressão aqui. Certo? O A0 ele vai ser uma constante, pode até sair do somatório. E aqui os termos ímpares, A1 menos 1 elevado a N, 2N mais 1 fatorial, x elevado a 2N mais 1. Então, esse cara aqui, meu Y, vai ser a solução da minha equação diferencial, que está aqui, em série de potências. Aqui eu posso verificar também o seguinte, que esse termo em azul é a expansão em série do cosseno. E esse termo verde é a expansão em série do seno. Então, o que eu posso verificar é o seguinte, que de fato, a minha solução ela vai ser A0Y1 mais A1Y2, onde A0 e A1 são constantes, Y1 é cosseno e Y2 é seno, como era de se esperar. Né? Usando cálculo 2, a gente aprendeu a resolver isso e está de acordo. Só que a solução está escrita em formato de série. Alguma dúvida aqui? Esse cara está repetido no PDF, por isso que deu aquela equação lá. Dúvidas aqui, galera? Não, né? Então, seguindo. Não, professor, eu só queria pedir se seria possível disponibilizar essas aulas em PDF antes, porque para poder anotar as coisas aí fica melhor. Tá certo. Que eu estou fazendo conforme vou dando aula e às vezes não consigo fazer a tempo. Às vezes eu consigo preparar no dia. Mas eu vou colocar no AVA. A 8 já está preparada, então eu vou colocar 8 lá no AVA também. Tá, obrigada. Nada. Então, o exemplo 2 aqui, ó, resolva a equação diferencial a seguir usando série de potências ao redor do ponto zero. Então, eu tenho aqui y' menos 2y igual a zero. Essa equação, a solução dela é exponencial de 2 elevado a x, vezes uma constante. Qual é a função que é derivada? É 2 vezes ela mesma.
é uma constante vezes exponencial de 2x. Então, repetindo esse processo, nós vamos ter aqui y igual a kx elevado a k, y' é derivada, como já foi visto até antes, e fazendo a mesma coisa. Esse primeiro somatório aqui, o x elevado a k menos 1 não está igual, então vamos mexer no índice para ficar igual ao x elevado a n, fazendo n igual a k menos 1, ou k igual a n mais 1. Vai ficar, aqui é só substituir k por n, aqui vai ficar igual. Então, agrupando o xn, é só, como eu quero isso igual a zero para todo x, eu tenho que igualar a zero estando no colchete. Aí eu consigo uma expressão para o an mais 1. Então, an mais 1 é igual a 2an sobre n mais 1. Então, A1 é igual a 2 a 0, A2 é igual a 2a1 sobre 2, que é 2 ao quadrado a 0 sobre 2. A3 é 2a2 sobre 3, que substituindo aqui, 2 ao cubo, a 0, 3 vezes 2. Fazendo isso aqui recorrentemente, a n é igual a 2 elevado a n a 0 sobre n fatorial. Então, a série vai ficar nesse formato. 2 elevado a n sobre n fatorial, x elevado a n, vezes a 0. O a 0 é dado pela condição de contorno, é a constante. Então, isso aqui, agrupando o 2n com esse x, vai ficar aqui dentro, é a expansão em série do e elevado a 2x. Então, vamos verificar isso. Se eu escrever o f nesse formato, a enésima derivada de f vai ser 2 elevado a n, porque esse 2 vai para frente multiplicando n vezes, a 0 é elevado a 2x. E o f, a enésima derivada, quando x é igual a 0, e elevado a 0 vai dar 1. Então fica 2n a 0. Então a série de Taylor vai ser dada, aqui tem um a 0, vai ser dada por a késima derivada no ponto 0 sobre k fatorial, x elevado a k, que é exatamente aquela expressão. Então deu exatamente o que a gente esperava que desse. Uma exponencial de 2x. Então esses exemplos aqui foram dados só para ter uma visualização de como é o processo para resolver equações diferenciais. Na próxima aula eu vou mostrar outros exemplos. E nesse caso, alguns casos vai ser possível eu olhar para a série e identificar, esse aqui é um seno, esse é um exponencial. Outras vezes não, outras vezes eu vou olhar e vou falar, não sei que função é essa. Tem uma dúvida. Uhum. Aí, aí onde você está, no 19 e no 20, na segunda expressão aí, menos 2, somatório, aí tem em cima, AK, x elevado a k igual a 0, e a de baixo, menos 2, somatório, a n, x elevado a n. Mas ali não está dizendo que o n é igual a k menos 1? Só no roxo. Aqui, ó, reescrevendo o primeiro somatório, só esse cara. E no segundo eu troco normalmente o k pelo n? Porque o meu objetivo é ter o mesmo somatório com as mesmas potências de x, para eu comparar. Porque aqui eu estou comparando k menos 1 com k. Aí não dá para fazer, entendeu? Eu sempre errei nesse ponto aí. Eu achava que tinha que igualar tudo, ficar tudo igual. Isso, tem que igualar. Só que tem que igualar com xn e xn. Porque eu vou ter uma expressão desse formato aqui, ó. Certo. Para eu conseguir ter esses termos aqui, eu tenho que ter os mesmos caras que estão multiplicando x elevado a n. Reescrevendo o somatório, fica mais simples de fazer isso. Porque olha só, aqui o k começa no 1, aqui o k começa no 0. Então, esse cara aqui, ó, é x elevado a 0. Esse aqui, quando k é igual a 0 também, só que os k são diferentes, já vai dar confusão. Isso que eu estava sempre errando. Esse n que trocou pelo k puro, eu sempre errei nesse ponto aí. É isso aí, porque a expansão começa do 1 aqui do 0, então é necessário para eu comparar mesmo. Senão a gente não consegue fazer. Oi? Não, porque eu achava que o do segundo membro, o k tinha que trocar por n mais 1. Então, esses somatórios são independentes aqui, correto? Existe esse e esse.
Nesse caso, olha só. Olha aqui em cima. Aqui eu tenho K começando do 2, certo? Certo. Então, geralmente, eu vou ter 3 casos. Eu vou ter o da segunda derivada, o da primeira e a normal, sem derivar. Então, eu vou ter 3 somatórios. Um começando do 2, outro começando do 1, outro começando do 0. Eu tenho que ter um mecanismo para igualar. Então, em cada somatório, eu vou fazer uma diferença, uma substituição diferente. Ah, tá. Poxa, eu sempre errei nisso aí, professor. Isso confunde bastante mesmo. Por isso que eu puxo aqui para destacar. Eu fui reprovado em cálculo por causa disso aí. Eu errava nesse ponto aí, não sabia sair daí. Tá tranquilo. Falou. Quem mais quer tirar uma dúvida aí? Alguém que ia falar? Eu não entendi por que quando se faz derivada, eu não sei se é isso, faz a derivada e o K, ele aumenta um ponto, é isso? Por exemplo, nessa 12, nessa expressão 12, o Uhum. K começa com 2. Por que começa com 2? Por causa do expoente do X? Por quê? Porque o A0 é uma constante. Quando você deriva, dá zero. Então, ele sai do somatório. Aí o A1 tá A1 vezes X. Quando você deriva, vai dar A1. Derivando a segunda vez, vai dar zero. Então, os dois primeiros termos são zero. Por isso começa do 2. Agora eu entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma Professor, dúvida, gente? a parte no final que eu fiquei meio na dúvida, que você falou que às vezes vai dar para enxergar que vai ser uma função trigonométrica e às vezes não vai dar para enxergar. Isso aí que eu fiquei meio sem entender. Você falou que tinha relação com matéria de cálculo 2. Ah, sim, porque essa equação aqui dá para resolver por cálculo 2. Você não precisa de série, Exato. né? Mas eu só coloquei ela aqui porque ela é simples, para você ver o processo. Depois eu vou botar uma coisa mais complicada. Entendeu? Entendi. Aí, mas só que aí bem no finalzinho dos exemplos, por exemplo, pode botar em qualquer exemplo que foi dado aí na parte final da Tá, esse resolução. finalzinho aqui, Essa partezinha finalzinha aí que você chegou, por exemplo, aí, pode ser escrita da forma y é igual, aí tá, beleza. Aí esse somatório, que é o que está em cima, o n. Aí eu não entendi como que isso deu a zero igual a olha elevado a 2x. quando deu o quê? A0 é 2x? Não, eu não entendi o resultado do somatório aí. Que deu isso? É, É porque esse carinha aqui é a expansão da exponencial. Aqui embaixo tá mostrando isso. Ó. Porque esse cara aqui, olha só. Esse aqui é a série Taylor do F, correto? Onde K é a késima derivada. Tudo bem? sim. Então, a késima derivada da exponencial é isso aqui. 2n, no caso K aqui, né, ou n. A enésima derivada é 2 elevado a n, a 0 é elevado a 2x. Ok? Ok. No o Fn, a enésima derivada no ponto zero é 2n a 0. Então, substituir aqui, ó, no k, a 0, 2 elevado a k. Ok? Esse k fatorial veio da expressão da série de Taylor. E o x elevado a k. Então, quando eu junto esse 2 com esse x aqui, que tem a mesma potência, vai dar exatamente aquilo ali. Beleza. É porque algumas expressões, quando eu tenho x elevado a n sobre n fatorial, essa é a expansão da exponencial. É uma expansão bem conhecida. Então, quando tiver nesse formato, eu já sei que é a exponencial. Aí eu consigo isolar ele, aí posso colocar e escrever dessa forma. Mas isso aí é tipo assim, é prática, né? Você, depois de fazer várias expansões, você olha e fala, isso aqui eu conheço, isso aqui é tal. Mas nem sempre dá para ver. Tem funções que não fica tão óbvio. Outras que você só consegue descrever em forma de série.
Aí a questão quanto aos exercícios já dessa parte do assunto, até a semana que vem, então no final de semana já teria uma lista para a gente fazer. Não sei. Mas tem o Boyce. O Boyce tem um monte de exercício lá. É a sessão 5.2. Ok? Ok. A 5.1 é revisão, a 5.2 é esse assunto aqui. A 5.3 vou dar na próxima aula. Mas o importante aqui para a aula de hoje é exatamente pegar esse processo de como se resolver, esse macete aí de agrupar o x elevado a n, né, e reescrever o somatório para ficar com a mesma potência, e achar uma regra de recorrência. Mais alguma dúvida? Então, eu vou encerrar a aula aqui, tá? Tá ok, professor. Obrigado. Ok, obrigado. Peraí, professor, rapidinho, só para Oi. poder ver o finalzinho da expressão, porque assim, eu tô vendo que, querendo ou não, é um passo a passo. E aí, depois que a gente coloca todo mundo com o mesmo expoente, com x elevado a n, depois disso, o que tem que acontecer? Ali, por exemplo, está igualado a zero, mas poderia estar igualado em alguma coisa, na expressão 21? Poderia, olha só. Tem essa expressão aqui, correto? Sim. Vamos supor que aqui tivesse uma tangente de x. Ok? Aí Sim. você vai colocar a expansão da tangente de x aqui. Ah, A aí você expansão já me pegou. no lugar do tangente, você vai colocar a expansão de Taylor dela. Aí o que vai acontecer? Você vai ter um termo a mais. Mais um somatório aqui para você mexer com ele. E aí, o que você faria? Você vai deixar todo mundo no mesmo formato, x elevado a n, a potência aqui, ajustando os coeficientes do a se for necessário. E aí você vai... Então, primeiro passo, substituir as expressões por séries de Taylor. É o passo 1. Segundo passo, reescrever os somatórios para ficar x elevado a n em todo mundo. Próximo passo, juntar no somatório só, aí se tiver do lado direito, você pode passar para o lado esquerdo. Aí vai voltar, vai vir para cá com um sinal trocado, e aqui você tem x elevado a n e x elevado a n. Então, depois que você juntou todo mundo no mesmo somatório, você vai colocar x elevado a n em evidência. Vai sobrar um colchete aqui. Aí o que está no colchete você vai igualar a zero. Igual a zero por quê? Porque o que está do lado direito você passou para o lado esquerdo. Aí geralmente você vai ter um AN mais 1, AN mais 2, AN, entendeu? Aí você vai ter Professor, que... perdão, o senhor pode repetir a última frase depois que o senhor falou que botar o x elevado a n expoente, porque teve uma intervenção aqui e eu não consegui ouvir depois disso. Ok. Até que você ouviu? Você juntar todo mundo no mesmo somatório? Sim. Então, juntou no mesmo somatório, certo? Se você tivesse uma outra função aqui, uma tangente, por exemplo, você tem somatório de não sei quem, que é a expansão da tangente. Aí você passa para o lado esquerdo e vai juntar todo mundo dentro do mesmo somatório, com x elevado a n. E aí você vai ter algum termo a mais aqui que provavelmente vai ser uma constante, porque você já sabe quem é a expansão da tangente. Você não sabe quem é a expansão do y, que você quer achar. Aí aqui você vai ter termos do tipo AN mais 1, AN mais 2, AN e algumas constantes. Então, para você igualar a zero, você faz igual a zero para cada n. Ou seja, você vai ter infinitas equações. Você, obviamente, não vai conseguir resolver infinitas equações. Você tem que achar uma regra de recorrência de dado um AN, e dado um A0, um A1, você consegue achar os próximos.
tipo uma relação de Fibonacci, por exemplo. Né? Você tem cada termo é a soma dos anteriores. Então, é uma coisa desse tipo que você vai encontrar. E aí, os primeiros termos, você acha pelas condições iniciais. Aí, ok, Entendi. juntei aqui o x elevado a n, coloquei colchete, isso é igual a zero. Se o x for 1, se o x for 2, para ser igual a zero, o que tem que estar no colchete tem que ser zero. Aí, Ah, tá. agora Era isso que eu sim, não estava entendendo. Por que que tinha que estar, por que que chegava nessa relação da equação 23? Por que que tinha que estar zero? é porque tem que valer para todo x, certo? Entendi. Isso aqui é igual a zero quando x é zero ou o resto é zero. Só que isso aqui é uma função. O domínio não é um ponto só, geralmente, né? Se for um ponto só, não interessa para a gente. A gente não quer a solução da equação diferencial num ponto só. A gente quer a solução no intervalo. Então, para ser igual a zero para todo x, tem que ser o que está aqui dentro. Aí aqui eu vou ter uma expressão envolvendo a n mais 1, a n mais 2, dependendo do caso. Aí eu tenho que construir eles em função dos anteriores. Aí eu passo para o lado direito, todo mundo, né? Eu vou passar o 2an para lá. Depois esse n mais 1 ir para cá dividindo. Que é o que eu fiz aqui, ó. O coeficiente do que está na esquerda vem para cá dividindo. Então aqui é 1, vem 1. Aqui é 2, vem 2. Aqui é 3, vem 3. E como eu vou substituindo isso aqui recorrentemente até chegar no zero, aparece um fatorial aqui embaixo. E esse 2 sempre vai aparecer de novo. Então vai aparecer uma potência de 2. Tá ok? Então, no caso, a gente acha um termo geral, é isso, para que descreve essa relação de recorrência? Isso mesmo. Tá, Você vai entendi. achar um termo em função dos anteriores. Ok? Tá bom, muito obrigada, professor. Mais alguma dúvida, gente? E depois disso? Depois Aí, disso, você tem a série. Ela é a solução. Você achando cada AK, você acha o Y. Porque o Y, aqui, ó, como ele foi definido, é esse somatório aqui. E aí você vai ter a solução em forma de série. Como calcular? Geralmente, computacionalmente. Ok? ok, aí no caso, y vai ser igual a essa série, mas tem alguma coisa de domínio, coisa do... Ah, não, já está descrito na 17, né? O Isso, nesse domínio... caso sim, mas o que Tá. acontece? O raio, o intervalo de convergência, a gente aprendeu a fazer nas últimas aulas, como determinar. Nem sempre vai ser o domínio todo. Vai depender muito do P, desse Pzão aqui, ó. Cadê o Pzão? Aqui, ó, esse Pzão aqui, tá vendo? Ele não pode ser zero. Então, o lugar onde ele é zero, você tem que tirar do intervalo. Naquele caso, o P é 1, então vale para todo domínio. Entendi. Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Aí, geralmente, olha só, você consegue achar a equação diferencial no intervalo. Mas ela pode existir fora do intervalo também. Aí você tem que pegar um ponto, uma série de potência centrada num ponto fora do intervalo. Vamos supor que esse aqui seja uma função que dentro do intervalo menos 1, 1, ela vai convergir. Ah, mas ela também existe fora. Então tem que pegar centrado em x igual a 2, por exemplo, em x0 igual a 2. Aí eu pego uma expansão do lado de fora, que vai no mínimo até 1. Então, geralmente a solução é uma solução local, no intervalo ao redor do ponto. Não quer dizer que ela não exista, só que a expansão vai ser outra. Entendeu? Então no caso é a solução, né, y igual ao somatório, ela vai valer tanto dentro do domínio quanto em um ponto que esteja fora do domínio, é isso? Depende muito do... O que acontece? Vamos botar aqui. P igual a 1 menos x ao quadrado. Ok? Dividir ficou aqui embaixo.
o denominador vai dar 0 no 1 e no menos 1. Nesses pontos não tem solução, porque ela vai para o infinito. Ok? Ok. Só que nesse caso, a série que eu vou encontrar, se for centrada no 0, ela vale de menos 1 até 1 aberto. Não quer dizer que não existe solução fora, só que aí eu vou ter outra série do lado de fora. A centrada em 0 está dentro desse intervalo. Mas se eu tiver centrada no 2, por exemplo, aí eu consigo um outro intervalo com uma outra série convergindo. E aí, no caso, eu tenho que calcular tudo de novo. Isso. Mas geralmente nós estamos interessados no comportamento mais local. Porque os problemas de equações diferenciais, assim, você quer dar um passo pequeno, né? Dado o seu valor naquele ponto, você quer saber como ele vai ser daqui a uma fração de segundos para fazer um método iterativo. E aí você saber localmente é o suficiente. E também é a única possibilidade, que nem sempre o intervalo de convergência da série, até mesmo quando a função não é uma série, nem sempre é possível você ter a solução DDO em todo o domínio. Vamos supor que vamos supor que tangente seja a solução da sua equação diferencial. A tangente vai estar definida de menos π sobre 2 até π sobre 2 aberto. Então, em π sobre 2 não tem solução. Mas se você pegar um pouquinho acima do π sobre 2, vai ser a mesma função, só que transladada para a direita, porque é uma função que se repete. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Aí, no caso, quando ela é transladada, é mais x, né? Não é isso? É mais o intervalo ali, né? É x mais o tamanho do intervalo. Entendi. Depois Mais o ou senhor menos. pode trazer isso na próxima aula, um exemplo, por favor? Tá, faz o seguinte, me manda um e-mail, que eu vou esquecer, provavelmente. Tá bom. Me manda um e-mail com isso, que eu vou buscar uma questão ou um material que tenha isso mais claro. Tá bom, então. Professor, Obrigada. um exemplo aí na próxima aula, ou na outra, né? Eu não estou ouvindo, fala um pouquinho mais perto do microfone. Um exemplo, né? Assim, como você falou, como a menina pediu aí, para a gente ver se melhor. Tipo, a gente vai procurar, vai ler o livro, mas ver um exemplo também, assim. O exemplo também o quê? Que eu não entendi. Ver um exemplo, assim, assim como você estava fazendo a explicação para ela, né, a questão do intervalo, para a gente poder ver, né, algo um pouco mais específico. Tá, aqui, ó. Tá enxergando aqui? Tá vendo? Sim. Então, essa função converge no intervalo menos 1. Fora desse intervalo, ela não converge. Esse é um caso, por exemplo. Esse aqui eu vou mostrar na próxima aula. Um exemplo mais prático. Aqui eu calculei no computador essa solução. Mostra até o Beleza. código se vocês quiserem. Ok? Ok. Essa aqui seria a próxima aula. Aí depois eu vou mostrar esses exemplos também. Então vou encerrar aqui então, tá bom? Tá bom, Obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu, tchau.